Como é que essa história de ser autônomo nesse mercado de seguros? Explica um pouco mais, assim, é um corretor, como é que você empreende dentro desse mercado? Ser autônomo é a mesma coisa para qualquer lugar. Você tem que ter disciplina, tem que ter automotivação, tem que ter um planejamento, e você é responsável pelos teus ganhos, pelos teus resultados, e é medida exatamente pelo que você entrega. Ser autônomo no mercado de seguros tem um diferencial que para alguns é um dificultador. Porque você trabalhar num mercado em que a cultura das pessoas não é se proteger e investir recurso financeiro numa estratégia de planejamento, de blindagem patrimonial, pensando ali, na eventualidade se eu ficar doente, se eu ficar inválido, se eu precisar fazer uma cirurgia, ou até se eu vir a morrer. As pessoas não costumam falar sobre isso. E principalmente, vamos olhar, quando eu iniciei nesse mercado, lá em 2014... Estava longe de falar disso. Depois da pandemia, obviamente, as pessoas passaram a ter mais medo de morrer. E com a internet, as pessoas também passaram a ter mais acesso às informações. Isso. Mas naquela época não era. Naquela época não tinha internet para a gente fazer um atendimento, uma reunião virtual, era muito no tete-a-tete. Naquela época não tinha uma metodologia de vendas, scripts, um processo de vendas bem definido. Então era muito ali na habilidade e na intuição. Naquele momento ali, o que eu pude perceber? De que você não nasce vendedor, você se torna vendedor. E isso é um dilema para muitas pessoas. Você nasce vendedor? Não. Eu me considero que eu nasci estrategista. Ser vendedor foi um momento que eu vivi e que eu vivo enquanto negociador, enquanto estrategista comercial, mas empreender neste mercado requer, desde a estratégia comercial, do cuidado ali com a imagem, do conhecimento técnico, do conhecimento do mercado, de estudar o perfil do cliente, de fazer a própria gestão do negócio, porque apesar de você ter uma carreira solo e caminhar sozinho, você precisa tratar a si como uma empresa. É você S.A. Né? Tipo assim, eu tenho um orçamento, quanto que eu vou poder usar do meu capital de giro para investir nesse negócio. Mas esse negócio é fenomenal porque vendas no geral. Se você vende hoje, você está botando dinheiro no teu bolso hoje. E que outra profissão você tem capacidade, você tem condição de você sair de manhã, voltar para casa e dizer, hoje eu ganhei dinheiro. Sabe assim? Só nas vendas que você consegue fazer isso, por isso que eu sou fascinado, obstinado por vender. Mas tem que fazer a gestão, né? Tem que fazer a gestão. Tem que saber gestão. Senão não adianta nada. Você pode ter um dom de persuasão, um dom de saber vender, mas não adianta nada se você não souber lidar com a sua própria empresa. Até assim, antes de continuar nesse tema, eu queria assim, a gente está falando de carreira, mas como eu vou entender, como eu vou identificar, como eu vou assim, chegar numa ideia de essa é minha carreira, essa é uma profissão que eu quero seguir. Como você identificar isso, assim, sabe? Em relação a ser um profissional? Como eu galgar um projeto de sucesso, assim, poxa, eu sou um bom profissional, identifiquei qual é a carreira que eu quero seguir, mas como eu vou chegar a ter sucesso em relação a isso? Entendi. Então já vou te responder essa pergunta deixando uma dica de leitura para a audiência de vocês. Um livro que eu li quando eu tinha ali na casa dos 15, 16 anos, do Napoleon Hill, As Leis do Triunfo. Nossa, eu adoro esse livro. A primeira lei do triunfo, que a versão original são as leis do sucesso, a primeira lei do triunfo, a primeira lei do sucesso é ter um propósito definido. Muito bom. Ter um propósito definido. Você está me perguntando aí, quais são os passos, o que eu tenho que fazer, onde que eu quero chegar, como que eu tenho que me organizar para chegar, para ter sucesso em um negócio. Primeiro, você pode tentar fazer 1000 coisas e você pode experimentar 1000 coisas, mas tem também uma frase lá do livro de Alice no País das Maravilhas que para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, o primeiro passo na minha percepção é saber onde você quer chegar. E como que você vai saber onde você quer chegar?
Talvez esse seja até o roteiro da nossa conversa hoje. Tem 3 perguntinhas que eu gosto de fazer. Primeira é: o que você gosta de fazer? Massa. Se você fosse trabalhar de graça, o que você gosta de fazer? Ou se você tivesse a proposta, independente do que você for fazer, você vai ganhar o mesmo salário. O que você escolheria fazer? Certamente você escolheria fazer aquilo que te dá prazer. Aquilo que você faz muito à vontade. Aquela pergunta pra criança, né? Já viu as criancinhas? Sim. O que você quer ser quando crescer? Aquela pergunta assim, do fundo do coração. O que te faria feliz, de fato? Isso. Então, a primeira pergunta é: o que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer? Eu, desde criança, gostei de conversar. Gostei de falar. E o meu caminho para fazer negócios é conversando. O meu caminho para liderar pessoas é conversando. O caminho que eu encontro para chegar nas respostas que eu preciso é conversando com as pessoas. E isso poderia gerar uma interrogação enorme na minha cabeça, porque com 15 anos eu era o quê? Locutor. Eu poderia entender que, tipo assim, a minha virtude é seguir na área de comunicação. Talvez eu seria um bom jornalista, um bom entrevistador, um bom locutor de rádio, um bom apresentador de TV. Mas eu gosto de conversar com as pessoas. Sim. É diferente. É diferente. Até da área de comunicação, porque a área de comunicação, ela entra muito em esfera, assim, uma pessoa que sabe contar uma história, mas não essa coisa de ter um bate-papo, saber lidar com pessoas, de entreter, isso não é só da área de comunicação, isso também gera uma interrogação, que nossos pais pensam assim, poxa, você tem que ser médico, você tem que determinar uma carreira, você tem que ser advogado, você tem que ser alguma situação, então você saber assim, poxa, eu gosto de conversar, mas pra onde você vai só gostando de conversar, né? Mas aí eu fica quero trazer uma interrogação, né? É porque, veja, só te interrompendo aqui, Vitor, a minha habilidade é me comunicar. Mas um tesouro que não é explorado para o real objetivo dele e fica enterrado, ele não tem valor nenhum. Eu me comunicar e usar aqui o meu talento de forma aleatória, sem um propósito, sem uma estratégia definida do como eu estou usando, não vai adiantar nada, não vai colocar dinheiro no meu bolso, não vai me trazer realização profissional. E aí, tipo assim, cara, adianta o quê? Adianta o que eu ser um bom cantor e só cantar no chuveiro? Adianta o que eu ser um bom comunicador? Justamente isso. Adianta o que eu ser um bom comunicador e ficar calado ou me comunicando, falando heresia, como eu brinco por aí? Não, eu tenho que usar essa minha habilidade. Isso, tipo assim, o que é que você faria? O que é que você gosta de fazer? Eu gosto de conversar. Eu gosto de estar o dia inteiro com pessoas. Querendo saber o que as pessoas fazem, querendo saber o que elas precisam, querendo saber como o que eu tenho pode resolver os problemas dela e querendo saber como que nós podemos nos ajudar. E aí tá uma chave para nossa audiência daqui. Existe uma diferença entre ser interesseiro, Vitor, e ser interessante. Maravilhoso. Isso é legal. O mundo tá rodeado de gente interesseira. Gente interesseira é aquele sanguessuga, sabe? Que só vai para querer usurpar, sugar de você. Gente interessante, troca. Tem algo a te oferecer também. É ganha-ganha. Sabe? Assim, eu tô falando com você porque você tem para me entregar, mas eu também tenho aqui uma experiência interessante para você. Muito legal. Sabe, assim, eu também tenho a te entregar. Eu me interesso, é genuíno saber pelo que você precisa, e o que eu tenho a oferecer vai resolver a sua dor. E eu não sou obrigado a fazer isso de graça, porque eu não sou a irmã Dulce, afinal. Nós podemos fazer negócios através das nossas relações. E isso não é mais uma brincadeira ou não é só um caminho. Isso é uma obrigação para quem quer fazer negócio. Network é conexão de negócios, é relacionamento estratégico. Ou você se conecta dentro de uma estratégia com as pessoas certas, ou você vai falir, independente do caminho que você seguir profissionalmente.